suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, me tira o medo, e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me paz, então diga isso, então me tira o medo. Suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Diga isso. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo. Tira o medo, Senhor. Tira o medo para nos lançarmos na Tua presença, Senhor. Para nos lançarmos no Teu propósito, Senhor. Oh, para acreditarmos, Pai, nas Tuas liberações, nos Teus decretos celestiais, Senhor. Oh, tira o medo, Senhor. Tira. Será que você pode dizer para Ele, Senhor, eu te vejo na porta aberta, eu te vejo na porta fechada, eu te vejo na nuvem que guia, mas na nuvem também que esconde o meu passado. Eu te vejo, Senhor, no vento forte, na chuva forte, na brisa suave que falou com Elias. Eu te vejo no pão da abundância, eu te vejo no tempo da escassez, eu te vejo na fartura, Senhor. Eu te vejo quando tu curas, eu te vejo quando tu matas. Eu te vejo quando tu abres as feridas e fechas as feridas. Eu te vejo em tudo, Senhor, porque é tudo sobre você. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu irmão, porque tudo é sobre Ele.
Para Ele, por Ele, dele são todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Que bênção, que maravilha de tempo de adoração. Pode sentar, meu irmão. Glória a Deus. É bom demais ouvir canções ao Senhor. Hoje foi aquela série que o Marcos fala do Deus que sai daquele... Ele também é um paizinho que acalenta, né, Marcos? Mas o Marcos sempre fala, às vezes faz falta essa série para lembrar que ele é o leão da tribo de Judá, que é aquele que fecha as portas. Ele fala que a porta que ele abre ninguém pode fechar, mas que ele fecha ninguém pode abrir também. Sim, tem hora que Deus fecha portas mesmo, né? Porque nos ama, porque nos guardar nos seus braços, no seu amor. Glória a Deus. Quero convidar você para juntos servirmos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Rapidamente, sem tomar muito tempo, quero que você abra a sua Bíblia enquanto você se prepara para ofertar e devolver o dízimo. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Normalmente lemos apenas o versículo 6, que é muito conhecido, mas eu quero ler o contexto até o versículo 14, rapidamente, não vou tomar muito tempo não, para não atrapalhar o tempo da palavra, mas quero que você tenha consciência nesse texto antes mesmo de colocar qualquer valor no envelope de oferta, ou você que está assistindo em casa, que vai depositar sua oferta na conta da igreja, ou você que aqui vai também colocar, para entregar sua oferta através da maquininha de cartão de débito, que não trouxe em espécie. Eu quero que antes você faça qualquer movimento de entregar a oferta, ouça com atenção o que está escrito pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Obrigado, Lê. Diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês, graças a Deus por seu dom indescritível. Esse texto é precioso demais, eu não quero demorar muito, mas só lembrar você o que de fato é entregar ofertas ao Senhor e entender o que é essa oferta que você está entregando. Na verdade, o que a palavra declara aqui é que a oferta é uma semente, e ao ser semeada, lançada no solo, ela produz frutos abundantes. Quero que você entenda, meu amado irmão, que essa semente não está necessariamente ligada ou diretamente conectada com o valor monetário da sua oferta, mas é o quanto ela importa em sacrifício e em generosidade. Paulo diz então, nesse texto, muitas vezes ele fala a palavra todo e tudo, né? Ele fala para que em todas as formas sejamos abençoados. E ele diz algo muito importante: você não deve entregar nenhuma oferta pelo sentimento de obrigatoriedade ou com coração pesaroso, mas deve fazer isso com alegria. Qual alegria? A alegria de saber, eu estou contribuindo com a obra do Senhor. Eu estou fazendo isso porque eu tenho um prazer em fazer. De fato, irmão, não entregue nada para Deus com outro sentimento que não seja amor e alegria e fé. Se não é dessa forma, não entregue nada de oferta ao Senhor, porque Deus não está te pedindo dinheiro. Ele quer que você entenda que Ele está buscando a tua generosidade, que é a vontade de repartir. Olha o que ele diz aqui. Muito importante o que ele fala no versículo 8.
E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Nós precisamos aprender uma coisa, irmãos. Ouça com atenção isso aqui. Um dos principais motivos do caos que esse mundo vive é que nós passamos a viver além do que aquilo que necessitamos. A maioria de nós aqui, eu me incluo nisso aqui, temos mais roupa do que necessitamos. Comemos mais do que necessitamos. A maioria de nós aqui tem mais coisas do que necessitamos, a verdade é essa. Agora, muitas pessoas têm muito mais ainda do que necessitam. E esse mundo vive o caos que vive por causa disso. Então, o Senhor quer te dar tudo o que você necessita. Deus não quer que você passe necessidade. Ele quer suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quantos creem nisso? Amém, irmãos? Então, que é necessidade para o ser humano? É só comer e vestir? Não. É ter dinheiro para se divertir, para passear com a sua família, para ter um carro, para se locomover, para ter conforto. Sim, isso também é necessidade humana. A necessidade humana não é só material. Nós temos também necessidades emocionais. Mas Deus quer suprir todas as tuas necessidades para que você transborde em generosidade. Quando você tem todas as necessidades supridas e não transborda em generosidade, e aquilo que é semente, que deveria ser semeado na vida de alguém, você come, você está comendo para o seu próprio empobrecimento e evitando o processo de Deus de prosperidade e de partilha no mundo. Então, a hora da oferta é um momento de aprendizado, onde eu reparto aquilo que eu recebi. Você pode dizer amém, meu irmão? Você pode louvar a Deus pelo privilégio de exercer generosidade. Você pode aplaudir o Senhor por essa honra que é servir ao Senhor com dízimos e ofertas. Coloca a tua oferta no envelope, você que está em casa também, que vai depositar, separa a sua oferta. E tem alguém aqui presencialmente devolvendo dízimo nessa manhã? Por favor, me ajuda aqui algum pastor, ajuda aqui, amor. Aqui, Patrício, então, os dois, pastor Patrício e pastor Aldo, me ajudem aqui na frente, um de cada lado aí do vídeo, para evitar de cruzar a câmera, tá, irmãos? De um lado de outro aqui, com o teu dízimo, devolvendo o dízimo do Senhor. Você que está em casa, vai devolver o dízimo depositando na conta, ou trazendo aqui de forma presencial também, participe da oração conosco, e repita, aquele que não trouxe em espécie a máquina de cartão lá atrás para você fazer esse serviço. Pai, muito obrigado pela vida de cada dizimista, de cada irmão que devolve a 10ª parte da sua renda. Abençoe essas vidas, Pai querido, toma cada um deles, que o Senhor possa honrá-los, que eles possam ver a tua boa mão sobre eles, em todas as áreas das suas vidas, e que eles saibam que essa generosidade do dízimo aponta para a fidelidade e aliança que temos com esse ministério, que o Senhor possa honrá-los abundantemente. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podem sentar. Levante esse envelope comigo aqui, você que está presencialmente, você que está em casa, coloque a mão no seu coração enquanto entrega a tua oferta. Pai, muito obrigado também por esse serviço lindo que é entregar ofertas na tua casa. Receba a nossa oferta, Senhor, como um aroma suave às tuas narinas, como oferta de gratidão. Que o Senhor possa suprir as necessidades do teu povo em glória, em Cristo Jesus, para que possamos transbordar em toda boa obra e, através disso, o mundo glorifique o Senhor pela nossa generosidade. Assim oramos e cremos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Estão presentes aqui, passem envelope para os obreiros, vão recolher nossas ofertas. Irmãos, também um apelo aqui, nós estamos ainda doando irmãos, ajudando irmãos que estão passando dificuldade através das cestas básicas. E nós precisamos dos seguintes itens que serão colocados depois nas redes sociais da igreja, no Instagram, no Facebook, também nos grupos de WhatsApp. Nós precisamos de café, açúcar, fubá, biscoito doce, biscoito salgado, achocolatado, óleo, obrigado, e molho de tomate. Repetindo, café, açúcar, fubá, biscoito doce, biscoito salgado, achocolatado, óleo e molho de tomate. São itens necessários para completar as cestas básicas que são distribuídas para os irmãos que estão precisando desse serviço. Também quero lembrar aos irmãos que toda segunda-feira temos um canal no YouTube, For Connect, como já explicamos sempre aqui. Eu, pastor Sérgio Elias, pastor César Carvalho e pastor Valmir Delgado. E toda segunda-feira, às 10 da manhã, tem um episódio novo. Então, amanhã, dá uma ligada lá. Nós estamos conversando essas semanas sobre a questão dos paradoxos, né? Como é que podemos ser relevantes nos dias de hoje, sem perder a contundência teológica. É um tema bem interessante para pensar o que a igreja pode fazer para não se perder no meio de tantas demandas, principalmente provocado pelas questões de redes sociais. Então, dá assistida amanhã às 10 da manhã. Fica gravado depois, mas entrando ao vivo sempre é bom para você nos dar esse estímulo aí, compartilhando, curtindo lá a página, enfim, repartindo com outras pessoas que temos compartilhado nesse bate-papo. Já começamos semana passada e toda quarta-feira, de 8 às 10 da manhã, terça-feira, às 8 da noite, temos a live da nossa página no Instagram, @semnarede,
com a nossa Escola da Bíblia. Estamos estudando a carta aos Efésios, cada semana um capítulo. Então você, em casa, depois fica salvo no IGTV, né, do Instagram, mas é bom assistir online ali, você pode lançar comentários. E é lógico que quem está dando a aula, não que a gente faça isso preocupado necessariamente com isso, mas, sem dúvida alguma, é estimulante você ver mais pessoas entrando na sala, você se sente estimulado em ver ser valorizado o seu serviço de ensinar aos irmãos. Então, eu não lembro agora quem vai dar aula terça-feira agora, a pastora Carla Moraes, é o capítulo 3, né? Capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, uma carta preciosa demais. Então, terça-feira, às 20 horas, acessa lá o Instagram, manda um aviãozinho para as pessoas estarem também entrando, né, assistir a aula, que é a nossa Escola da Bíblia, nossa classe de ensino de forma virtual, por enquanto. Na quarta-feira, nós começamos semana passada, vamos continuar amanhã, essa quarta, aliás, a nossa consagração de 8 às 10 da manhã. Foi uma benção aqui, tínhamos cerca de 30, um pouco mais de 30 irmãos aqui orando na quarta-feira passada. Venha, você que está em casa, tem disponibilidade de tempo. Foi um tempo muito precioso, de mover de Deus, de ministração do Espírito Santo sobre nós aqui, de palavras proféticas, de busca. Na próxima quarta, nossa diaconisa Heloísa Sacerdote vai estar trazendo a palavra. Vai ser um tempo, uma palavra sempre breve, mas palavra contundente, um tempo de oração muito precioso, de joelhos, buscando a manifestação dos dons espirituais. Nós entendemos que isso foi uma convocação do Espírito Santo para nós como igreja local, voltamos a nos consagrar em oração. Então, esteja aqui, é de 8 às 10 da manhã, não acaba tarde, mas começa 8 em ponto, não chegue tarde, para aproveitar bem o tempo de oração. E como já falamos, ainda não temos de volta os cultos presenciais de quinta-feira. Estamos trabalhando para, se tudo der certo, a partir da primeira quinta-feira de setembro, tudo correndo bem, o acordo com o Ministério de Louvor e com o Ministério de Intercessão. Voltarmos em setembro os cultos de quinta-feira, às 19h30, culto de cura e libertação. Amém? No mais, estamos firmes em oração, contando com o apoio dos irmãos. Graças a Deus, o Luquinhas está melhorando, né? Você já saiu, já voltou para casa, Luquinhas? Já voltou para casa o Lucas, graças a Deus. Quem puder fazer, ele não pode receber visita, né? Mas depois faz contato com o Maurão, com a Isa, pega o telefone, liga para ele, que está no tempo da quarentena ainda, pós-internação, vai gostar muito de receber a sua ligação, o seu alô. Amém? Vamos receber a palavra do Senhor nessa manhã, está pronto para isso? Receba com aplauso o Senhor, pastora Carla Moraes, que vai estar ministrando a palavra de Deus para nós nessa manhã. Carla, Senhor, nós abençoamos a vida da nossa irmã, que ela seja um canal nas tuas mãos para ministrar a tua palavra, que ela fique livre para fluir de acordo com o teu querer. Preparamos nossos corações como sementes, como solos férteis, para receber essa semente poderosíssima que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Graça e paz. Bom dia para o pessoal que está assistindo em casa. Está pelo YouTube também, John? Só Instagram? Pessoal do Instagram, então, bom dia. Tá cheio aqui hoje, né? Glória a Deus. Tão bom ver o rosto de alguns irmãos que a gente estava com saudade. Muito bom a gente se rever, né, irmãos? Essa semana, o Espírito Santo falou comigo especificamente a respeito de algo, de uma palavra. E eu sei que é uma palavra muito específica. O que fazer quando nós erramos, né? O caminho de Deus. E eu queria hoje falar sobre duas personagens, Agar e Ismael. E o tema dessa manhã é descobrindo o seu destino em meio aos erros. Porque muitas vezes nós erramos ou somos vítimas do erro dos outros, e muitas vezes a nossa vida paralisa porque a gente imagina, a gente concebe que Deus jogou fora o plano por causa dos nossos erros ou por causa do erro dos outros. Então, o Espírito Santo essa semana me trouxe uma história e eu queria ministrar nessa manhã a respeito do caminho que a graça de Deus, que o amor de Deus e que a misericórdia de Deus faz para nos levar onde Ele quer, apesar dos nossos erros, ou apesar dos erros que outros cometem com a gente, das injustiças, das decepções, das falhas, porque muitas vezes a gente entra num lugar de morte e de desistência por causa de erros no meio do caminho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, eu quero
sem mais delongas, abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 16, a história de Sarai e Agar. Diz assim, eu vou tentar correr. Gente, se alguém puder me trazer uma água, ficaria muito grata. Minha garrafinha está até ali, ó. Gênesis 16, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor... Obrigada, Priscila. Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Bom, gente, todo mundo aqui conhece a história de Abrão, Sarai e Agar, né? Alguns capítulos antes, havia acontecido aquele episódio de Abraão no Egito. Abraão, eu vou chamar de Abraão, mas nessa época Deus não havia ainda mudado o nome dele. Abrão tinha sofrido fome e ele fugiu para o Egito para poder fugir da fome. Quando chegou lá, ele disse que Sara era a irmã dele. E Sara, então, foi para o harém do faraó do Egito. E, de alguma maneira, Faraó descobre aquela mentira e fala: você está nos amaldiçoando, agindo desse jeito. De certa forma, Faraó teve mais moralidade que Abraão, né? E quando Faraó manda Abraão embora, Faraó fala: você vai com bens, com riquezas e com servos. E nessa leva, Faraó deu uma serva egípcia, que provavelmente já era a serva que servia Sarai, enquanto ela estava junto com Faraó. E Sarai, então, fica fazendo parte da família de Abrão. Era uma serva pessoal de Sarai. Agar era uma serva pessoal de Sarai, uma escrava pessoal. Então, é nesse contexto aqui. Então, Deus havia prometido dar filhos a Abraão, tinha feito promessas de uma descendência, de um povo poderoso, de uma descendência numerosa, falou: vou te abençoar muito. E essa bênção não acontecia, essa promessa não se cumpria, o tempo foi passando, foi passando. Havia um costume naquela época, na Mesopotâmia, em que uma senhora poderia dar a sua escrava como esposa para o seu marido, e o filho que nascesse da escrava seria considerado filho da senhora. Isso era uma lei, era um costume. Então, na cabeça de Sara, gente, olha só, a trama que estava ali. Sara sabia da promessa de Deus, que Deus tinha falado: Abraão, vou te dar filhos através de você. E Sara imaginou: então não estou incluída. Pode ser que eu vou agir diante da lei, diante do costume, eu vou fazer o que está ao meu alcance. A gente sempre ouve falar que Sara quis ajudar Deus. É verdade, ela quis ajudar Deus, mas eu não acredito que ela estivesse mal intencionada ou de propósito ela quisesse desobedecer. Eu acho que ela quis agir de acordo com a lei, com o costume, com o que estava diante dela para fazer. Ela agiu na força da sua carne. Ela agiu na força do seu braço, no que ela estava no seu alcance para poder fazer. E muitas vezes, nas circunstâncias na nossa vida, nós começamos a tomar decisões assim. Começamos a tomar decisões sem buscar a Deus. Deus faz uma promessa, Deus diz para você: eu tenho um plano para você, eu tenho um propósito. Ele te faz uma promessa e a promessa começa a demorar e aquilo não chega, não acontece. E você começa a imaginar, então: eu vou agir de maneira natural, todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. Foi o que Sara fez. Tem essa lei, está dentro da lei, está dentro da razão, está dentro do meu alcance, por que não fazer? E muitas vezes nós estamos vivendo situações na nossa vida hoje que são consequência de decisões que nós tomamos no passado, baseado nesse raciocínio. Sem buscar a Deus, sem saber o caminho de Deus, nós começamos então a tomar decisões baseado no que eu posso fazer, no que está na lei, no que está todo mundo fazendo, no que é o costume de alguém. E ela não buscou o Senhor. Então Sara errou? Na minha opinião, sim. E quando ela foi falar com Abraão, pior ainda. Eu acho que no caso de Abraão foi um erro maior ainda. Porque Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Abraão tinha recebido a promessa de Deus. E ao invés de Abraão ir buscar ao Senhor para saber a vontade de Deus, a Bíblia diz que Abraão concorda. A palavra no original diz que ele obedece a sua mulher. Talvez não querendo entrar em conflito. Abraão tinha um temperamento fleumático, né? Os fleumáticos são
avessos a conflitos, a brigas. E ele, para evitar um conflito, então ele, sem buscar a Deus, numa decisão tão séria como essa, ele acaba falando, então tá bom. Então Abraão dorme com Agar engravida, né? E a Bíblia diz assim, ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Há momentos na nossa vida em que realmente o Senhor se encontra com a gente e pergunta, de onde você vem? Quando Deus faz algumas perguntas, Ele já sabe a resposta, mas Ele quer que a gente pense sobre aquilo. De onde você está vindo? Para onde você está indo? E aí ela responde, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também, olha, aqui começam as promessas de Deus para Agar e Ismael. Ele diz no versículo 10, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Gente, quem recebeu uma promessa dessa? Quem foi que recebeu? Quem? Abraão. Então agora Deus está repetindo a promessa a respeito de Isaque para Ismael. E eu quero falar uma coisa para você. Em nenhum momento antes de Ismael ser concebido, Deus falou de Ismael. Deus não premeditou, Deus não disse que Ismael seria uma promessa. Ismael foi concebido num contexto de um monte de erro, inclusive Agar também errou. Quando Agar percebeu que ela estava grávida, imagina, gente, uma escrava que passou a vida sem ter direitos, que passou a vida sendo desprezada, sua vontade não era contada, seus desejos não eram ouvidos, uma pessoa completamente anulada como ser humano, como indivíduo. E agora ela engravida e ela olha para sua senhora numa atitude de desprezo, de arrogância, de orgulho, e ela pensou, qual era o motivo da arrogância dela? Eu estou gerando, você não pode gerar. Deus me deu uma coisa e não deu para você. Eu tenho um dom que você não tem, eu tenho algo que você não tem. Eu recebi de Deus uma coisa que você não recebeu. Você pensa, porque foi uma teia de erros dentro dessa família. Sara errou, Abraão errou e Agar errou. Então eu quero dizer o seguinte, muitas vezes nós estamos lidando com o contexto da nossa vida como se houvessem lados. Como se Deus tivesse preferências. Deus prefere Isaque e desprezou Ismael. E não foi isso. Deus não tem lado. O lado de Deus, sabe qual é? A da verdade. O lado de Deus é o lado da justiça. E aqui, a gente poderia pensar assim, gente, houve um contexto de tanto erro ali dentro da casa de Abraão, essa mulher foi escorraçada. Dentro da casa de Abraão. Ela foi usada, jogada fora, humilhada. Abraão era amigo de Deus, era o pai da fé. Era, não é? Amigo de Deus, o pai da fé. Você pode entender que há situações que a gente vive dentro da casa de Abraão, com amigo de Deus, com pessoas que você fala, gente, como que a gente viveu isso com essa pessoa? Mas vive. E todos nós estamos muitas vezes envolvidos em contextos familiares, familiar que eu digo aqui dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. Muitas vezes nós estamos envolvidos em contextos de profundo conflito. Mas não foi porque alguém quis,
Vocês estão entendendo, irmãos? Houve uma série de circunstâncias, porque para Sara, ela estava fazendo o melhor que ela conseguiu. Abraão estava fazendo o melhor que ele conseguiu. E Agar estava fazendo o melhor que ela conseguiu. Você imagina Sara, uma vida inteira de humilhação por não ter um filho. Como estava o coração dessa mulher? Despedaçado. Você imagina Abraão tendo que apaziguar o coração da mulher dele por ela não ter filho a vida toda. Ele não queria mais conflito com ela. Você imagina Agar, que viveu uma vida toda sendo desprezada e pela primeira vez na vida ela carrega algo valoroso. Ela não conseguia, nenhum deles tinha condição de lidar com aquela situação. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, muitas vezes nós olhamos, estamos dentro de situações onde nós imaginamos que toda injustiça e decepção que nós estamos sofrendo tem a ver com um lado que Deus escolheu. Deus é reto, Ele é justo, Ele é verdadeiro. E aqui, olha que interessante. A Bíblia diz que Sarai começou a humilhar Agar. E Agar foge para o deserto. E provavelmente ela estava voltando para o Egito, porque esse lugar aqui, caminho de Sur, era a volta para o Egito. E muitas vezes é exatamente isso que acontece na nossa caminhada. Nós estamos dentro da casa de Abraão e quando nós sofremos decepção, humilhação, quando nós nos sentimos usados, quando nós muitas vezes estamos gerando algo que nós nem pedimos, ninguém nem consultou, aquilo começou a ser gerado no nosso ventre espiritual, na nossa vida. E por uma série de fatores, as coisas foram acontecendo e foi criado um contexto de humilhação, decepção, de mágoa, de tristeza dentro da casa de Abraão. E a Bíblia diz que essa mulher fugiu e muitas vezes é isso que acontece. Olha que interessante, a palavra Agar significa voo. Olha que, gente, imagina o confronto dessa mulher sendo uma escrava, a vida inteira tendo que ser chamada por um nome que tinha a ver com liberdade. Porque Deus já estava chamando ela pelo destino dela. Você vai ser livre, Agar. O que eu tenho para você, Agar, é que você seja livre. E ela passou uma parte da vida dela sendo escrava, sendo chamada por um nome que tinha a ver com liberdade. Quantas vezes Deus começa a liberar palavras para nós que parece que aquilo é antagônico e chega a ser uma ironia de Deus mediante o conflito e o contexto que nós estamos vivendo. Quem está entendendo? Parece que Deus se levanta para nos ofender. Você fala, Deus, o Senhor está brincando comigo. Eu estou vivendo uma situação completamente oposta a isso que o Senhor está falando comigo. E aí, essa mulher foge querendo voltar para o Egito, como muitas vezes nós também agimos. Por causa de uma decepção, de uma frustração, de uma injustiça na casa de Abraão, a gente quer fugir, quer voltar para o Egito, a gente quer voltar para o mundo. Aí o anjo do Senhor se encontra com ela na beira do poço e fala, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? É o momento onde Deus nos confronta dizendo, você não vai fugir. Você não vai resolver a sua vida fugindo da humilhação, fugindo do conflito, porque eu tenho um plano para você. Aonde você está? Vai chegar o momento, Agar, de você ser livre. Vai chegar o momento, Agar, de você sair. Mas agora eu ainda tenho um plano. Agora eu ainda estou trabalhando pelo seu futuro. Aí Deus fala, olha só. Quando ele pergunta, de onde você vem, para onde vai? Há momentos em que a gente precisa olhar para trás e olhar para frente. Eu vim do Egito. E do Egito eu fui para a casa de Abraão. E agora eu estou fugindo. E ele fala, eu não te chamei para ser fugitiva. Volta e se humilha. Sabe, irmãos, muitas coisas acontecem na nossa vida porque nós queremos abortar os processos de ensino e terapêuticos de Deus para nós. Deus não queria que Sara vivesse uma vida de escravidão para sempre, mas naquele momento, aquele filho precisava estar na casa de Abraão. Até a sua adolescência ele precisava viver ali. E Deus, ela não sabia, mas quando Deus manda ela voltar, não é porque Deus queria humilhar ela, Deus queria preparar o futuro dela. Deus estava trabalhando por ela, por Ismael e pelo futuro. E olha que lindo quando Deus promete, ele fala assim,
aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Eu quero dizer para você, não tem promessa de Deus só para Isaac. Porque Isaac foi concebido eternamente, foi planejado antecipadamente, foi o filho da promessa. Mas mesmo para aquele que não era o filho da promessa, porque veio de Abraão, passou a ser filho da promessa. Passou a ser alguém que também tinha direito a receber o que Deus liberou para Abraão. Porque Deus falou, Abraão, a tua descendência vai ser chamada por Isaac, mas também para Ismael eu tenho uma bênção. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus não é pego de surpresa nos erros que nós cometemos. Há um caminho da graça, da misericórdia e do amor de Deus no meio dos nossos erros. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que não tem limite de Deus para os erros. Há um limite. E nós sofremos a consequência pelos erros. Eles sofreram as consequências dos erros. Eu não estou dizendo aqui que Deus vai tirar a consequência dos erros. Em toda a Bíblia, o que nós semeamos, nós colhemos. Mas o que eu estou querendo dizer também é que, apesar dos erros, há um caminho de Deus, de bênção, de graça e de misericórdia, quando você decide continuar. Quem está entendendo? Amém? Porque muitas vezes nós pensamos assim, eu errei. Ou erraram comigo, agora eu vou ter que desistir de tudo porque eu cometi um erro no meio do caminho. E não é isso. Essa história vem dizendo, então o anjo do Senhor continuou. Você está grávida e dará à luz a um filho a quem chamará Ismael. Ismael significa Deus ouvirá. Porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Aí, olha a liberação profética que Deus fala sobre esse menino. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai, fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abraão. Abraão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então ela voltou e ela contou tudo, porque a Bíblia diz que Abraão honrou o que ela falou, acreditou nela e deu o nome de Ismael para o menino. Pensa nessa história, irmãos. Aí a Bíblia dá uma pausa de alguns anos, né, nessa história, e aparentemente as coisas se acomodaram. Deus não ficou falando toda hora de Isaac, da promessa. Provavelmente eles pensaram assim, Ismael vai ser o filho da promessa, Deus vai cumprir por ele. E aí, num belo dia, quando Ismael já estava com 13 anos, olha quanto tempo se passou, 13 anos Ismael convivendo naquela rotina. Provavelmente Agar pensou assim, o meu filho vai herdar tudo que o pai tem, ele vai herdar os rebanhos, a riqueza. Abraão era muito rico, ele vai herdar isso aqui tudo. Eles estavam num lugar de segurança, paz e prosperidade, amém? Durante 13 anos eles viveram daquele jeito. Aí Deus volta a aparecer a Abraão, no capítulo 17, e aí Deus começa a fazer promessas, e Abraão fala para Deus, quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Aí Deus fala, não estou falando de Ismael, estou falando de Isaac. Você vai ter outro filho. Esse sim é o filho que eu prometi antes. Aí ele diz no versículo 20. Mas também, capítulo 17, versículo 20. Mas também, quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Gente, é praticamente a mesma coisa que ele prometeu para Isaac. Só que Isaac estava dentro da linhagem sacerdotal de Jesus, Ismael não. Mas a bênção que foi liberada para Abraão alcançou a vida de Ismael. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, o filho que Sara dará à luz para você nesse mesmo tempo daqui a 1 ano. E aí, ele continua dizendo que naquele dia
Abraão e Ismael foram circuncidados. Ismael tinha 13 anos e Abraão já era bem mais velho, tinha quase 100. Eles dois foram circuncidados no mesmo dia. Se passaram 13 anos, esse menino estava convivendo com o pai, com toda a estrutura familiar de ter um pai, e ele precisava estar debaixo da aliança da circuncisão. Quem está entendendo? Ali ele aprendeu sobre circuncisão, sobre aliança. E aí, no capítulo 21, eu vou ler aqui a partir do versículo 8. Depois que Isaac nasce, provavelmente Isaac tinha uns 2 ou 3 anos, Abraão dá uma festa quando Isaac é desmamado. E aquela brincadeira de irmão mais velho com irmão mais novo, Ismael estava brincando com Isaac e começou a caçoar do menino. Devia estar falando, filhinho da mamãe, vai largar o peito, vai ser desmamado. Aquelas brincadeiras de irmão. E aí Sara ouve aquilo e não gosta. E acontece, gente, uma coisa. Se você ler essa cena, que é uma cena de, humanamente falando, de uma grande injustiça. Depois dessa mulher, dessa escrava, viver durante talvez uns 16 anos, né? Porque se ele foi circuncidado com 13, depois de 1 ano nasceu Isaac, depois de mais 2 ou 3 desmamados, então Ismael tinha 16 ou 17 anos. Um adolescente de 16, 17 anos caçoando do irmão. E aí Sara levanta e fala, manda embora essa escrava com esse menino, porque ela não vai herdar junto com meu filho. E finalmente Abraão resolve orar na história. Abraão resolve orar e pergunta a Deus, e agora? Porque ele estava aflito por causa da escrava e por causa do menino. E ele vai orar e Deus, essa é a frase mais chocante do texto. Mas Deus disse a Abraão, Gênesis 21, 12. Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser. Sabe o que Sara disse? Manda embora sem nada. Gente, você consegue imaginar uma injustiça pior do que essa? Deserda esse menino e manda ele embora para morrer no deserto. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Então, a história continua. Embora, gente, isso aqui, no Novo Testamento, em Gálatas, explica que essa cena, essa alegoria tem a ver com a lei e a graça. Eu não quero me ater a isso, porque eu estou falando da história de Ismael e como Deus faz um caminho no meio das decepções e dos fracassos. Então, ali, Sara manda ela embora, Abraão consente, com o consentimento de Deus. Imagina a dor e a decepção no coração de Agar. Estou sendo mandada embora, ninguém está me vendo, nem Abraão, nem Sara, nem Deus. Provavelmente ela sentiu isso. E ela então sai, diferente da primeira vez que ela estava voltando para o Egito, dessa vez ela sai sem rumo. A Bíblia diz que ela sai errante pelo deserto. Porque é exatamente assim, quando nós perdemos referência de modelos, de pais espirituais, de pais naturais, quando nós perdemos, nós somos decepcionados, humilhados, rejeitados por pessoas que são referências para nós, o que acontece na nossa vida é que a gente fica sem rumo. E a Bíblia diz que ela saiu errante pelo deserto. E Abraão dá para essa mulher um odre com água e um pouco de pão. E no meio do caminho, ela sem rumo, igual muita gente está hoje, porque sofreu decepções, foi injustiçado, foi humilhado, foi atacado e sei lá mais o quê. E ficou com a sensação de que você não está sendo visto. Mas eu quero dizer uma coisa. Junto com tudo aquilo que ela viveu, depois de 16 anos na casa de Abraão, pela primeira vez na vida, Agar recebeu liberdade. Agar não era mais alguém que estava recebendo ordens o tempo todo do que fazer.
Pela primeira vez na vida, ela podia decidir que lugar ela ia, para onde ela poderia ir, que horas ela ia acordar, a ordem que ela ia dar para o filho dela. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Muitas vezes, nós, por causa da amargura, por causa da decepção, por causa da angústia, por causa da humilhação, da rejeição, nós não conseguimos perceber que com circunstâncias adversas, Deus está trabalhando pelo nosso futuro e para trazer liberdade, para trazer identidade, para trazer rumo, para trazer destino que nós nunca vivemos antes. Então a Bíblia diz, que lindo, gente. Aí essa mulher, o odre de água acaba, provavelmente eles estavam com muita sede, era um menino de 16 anos. E ela bota o menino debaixo de um arbusto e mantém uma certa distância. Ela fala, eu não quero ver o menino morrer. E aí, diz assim, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas a Bíblia diz que o menino também estava chorando. E a Bíblia diz, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Versículo 17. Porque o nome de Ismael foi Deus que deu. E o nome de Ismael carregava uma promessa. O que Ismael significa? Deus ouvirá. E no dia da adversidade, no dia da angústia, no dia da aflição, no dia da solidão, no dia do abandono, Deus ouviu. Deus ouviu. Porque Deus não é infiel, Deus não é injusto. Deus não vai abandonar os seus. Tudo o que ele falou a respeito de Ismael se cumpriu. Abraão foi injusto, Sara foi injusta, mas Deus nunca foi injusto. Gente, que coisa mais linda. E Deus encontra, então, com aquela mãe desesperada e com aquele menino lá. Porque muitas vezes, quando você sofre esse tipo de aflição, esse tipo de decepção, você sai sem rumo, sem direção, abandona seu projeto, abandona seu filho, abandona o que Deus gerou em você, abandona seu chamado, abandona seu dom, abandona seu ministério, pode ser até um filho mesmo, biológico, você abandona o que Deus gerou em você. E você diz, agora eu vou deixar morrer, eu não quero nem ver. Eu estou tão desesperada, eu estou tão amargurada, eu estou tão entristecida que agora acabou. A minha história acabou, a minha história chegou no fim. Eu vou abandonar esse menino para morrer. E o Senhor está trazendo essa palavra hoje para dizer para você como Ele falou para Agar. Ele disse para Agar, ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. A minha promessa não passou, a minha promessa não foi apagada, a minha promessa não foi frustrada, porque as pessoas erraram com você. Você pode não saber, porque nem tudo a gente sabe. Provavelmente Agar não sabia que Deus tinha dito para Abraão, manda ela embora. Muitas vezes, irmãos, nós estamos afundados num lugar de morte, de desistência, porque nós estamos olhando para o odre que o homem deu e a água acabou. Mas eu quero dizer para você, para de olhar para o odre que Abraão te deu, porque ele é finito, vai acabar, o recurso humano acaba, o ensino humano acaba. Muitas vezes nós estamos parados no lugar de morte, porque nós estamos olhando para o odre que o Abraão deu, e o odre secou, e vai secar, vai secar. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, ponha-se em pé, levante esse menino, Agar, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Lembra, Agar, da promessa que eu te fiz quando você estava querendo voltar para o Egito? Muitos aqui receberam promessas de Deus no passado. E hoje é um dia de você relembrar as promessas que o Senhor te fez. E independe das injustiças. Independe da honra que você não recebeu. Independe do reconhecimento humano. Independe do odre que Abraão te deu ou não. Independe.
E o Senhor fala para ela. Então, Deus lhe abriu os olhos. Olha o que aconteceu, Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água, porque é exatamente essa realidade espiritual. Você está chorando porque um pouquinho de água que Abraão te deu acabou, mas o Senhor te diz no meio desse deserto, eu tenho um poço de água e essa água não vai acabar. Essa água é uma fonte que vai jorrar para te dar sustento, para te dar provisão, para te dar recurso, para você continuar o teu caminho. Levanta, Agar! Levanta, pega esse menino. Pega esse menino que você está deixando morrer. Ele tem promessa de Deus na vida dele, ele tem projeto. Talvez você diga, mas foi fruto de um erro. Não importa. Você é descendente de Abraão. Tem um caminho da graça de Deus para fazer ele viver. Você imagina se esse menino tivesse continuado a vida toda na casa de Abraão, graças a Deus que Deus trabalhou para eles saírem. Sabe por quê? Porque o que Deus falou sobre ele, ele é um jumento selvagem, ele é forte, é independente, ele não é alguém que cabe para ficar dentro do quintal de Abraão sendo pastor de ovelhas. Não era propósito de Deus. A natureza de Ismael não cabia dentro da tenda de Abraão. A natureza dele era selvagem, ele era indomável, ele não cabia ali. Então você tem que entender, talvez você esteja querendo ficar dentro de um lugar de segurança, talvez você esteja querendo ficar dentro de um lugar que não é para você. E você está forçando um lugar, está forçando algo que Deus está dizendo para você. Sai daí! Sai daí, você é Ismael, você não é Isaac, você tem um lugar que é só seu. Chega de viver esse tempo de comparação, irmãos. Isaac tem o lugar dele, mas Ismael também tem. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. E ela não recebeu uma herança de Abraão. E mesmo assim Deus falou, Agar, junto com toda essa injustiça, você está sendo livre. E eu estou te dando um recurso que não vai acabar. O destino desse menino vai se cumprir. Ele vai morar no deserto igual Deus falou que ele ia morar. O propósito dele vai ser estabelecido. A Bíblia diz em Gênesis 25. E ele não saiu em rebelião, não. Porque quando Abraão morre, a Bíblia diz que Ismael e Isaac juntos sepultam Abraão. Ele tinha contato com a família. Quando Abraão morre, Abraão volta. Quando Abraão morre, Ismael volta para sepultar Abraão junto com Isaac. E em Gênesis 25 diz que tudo que Deus prometeu para Ismael se cumpriu. Ele foi pai de 12 príncipes. E aquela natureza dele indomável, corajosa, forte, selvagem, precisava ser desenvolvida no deserto. Ele virou um flecheiro. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus não te chamou para você morrer no deserto. Para de querer ficar num lugar que Deus não te chamou. Fique nesse lugar. Entenda os tempos. Fique nesse lugar, não saia fugindo de um conflito. Não seja fugitivo porque Deus não te chamou para voltar para o Egito. Irmãos, pense bem, se Agar tivesse voltado para o Egito naquele momento, o Egito não era o destino dela. Então entenda que muitas vezes esse lugar de conflito é um lugar de transição entre o Egito e o seu destino. Quem está entendendo aqui? Então hoje é o dia. Hoje é o dia de você decidir ficar em pé, pegar esse menino, levantar esse menino e olhar o recurso e o poço que Deus te deu. Levante-se, Agar. Pegue esse menino e veja, deixa o anjo do Senhor mostrar para você o poço e o recurso que tem disponível para você na sua vida. Quero chamar a Ana para vir aqui cantar uma canção que tem a ver com isso. Glória a Deus. Você pode ficar em pé? Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração agora. Deixa o Espírito Santo lembrar você do menino que você está deixando morrer, do que você desistiu,
do que você disse, eu me decepcionei, foi muita injustiça. Mas o Senhor está dizendo para você, eu não te chamei para ser escravo, eu não te chamei para você morrer no deserto, eu não te chamei, tem um poço de água disponível para você. Levante-se, Agar, levante-se, menino, ponha-se de pé, pegue esse projeto, pegue esse filho, pegue aquilo que Deus gerou em você. Deus está fazendo um caminho no meio dos erros. Deus está fazendo um caminho no meio das decepções. Deus está fazendo um caminho no meio de um lugar que não tinha caminho, era um lugar deserto. E tudo o que Ele falou, Ele vai cumprir. Nada que a gente faça pode pegar Deus de surpresa. Coloque seu coração agora diante do Senhor. Aleluia. Chorabandara chore cantara manas. Chore bandara chore cantara bandara chore andara manas. Você pode declarar o caráter de Deus. Aquele que te vê no deserto. Aquele que te ouve, aquele que ouve o clamor, aquele que não esquece as promessas. Aquele que faz um caminho no meio dos nossos erros. Aquele que tem um caminho de graça e de misericórdia para você tentar de novo. Você pode orar agora. Levante as suas mãos. Talvez haja uma